Então, hoje vamos apresentar melhor a Escola Leata. O grupo é composto pelos alunos Felipe, Gisele, Gustavo, Lariessa, Manuela e Samira. A Escola Eleática ela tem o seu nome derivado da cidade de Eleia, localizada ao sul da Itália, lugar de origem dos seus principais pensadores, sendo eles Parmênides, Zenão, Xenófanes e Melisso. Essa escola caracteriza-se por não procurar uma explicação da realidade baseada na natureza. Suas preocupações eram mais abstratas e apresentaram o primeiro sopro de uma lógica e de uma metafísica. O conceito de metafísica é basicamente a reflexão acerca dos princípios das primeiras causas, além de estudar o ser enquanto ser. É a ciência que serve de fundamento para todas as outras. Seus pensadores defendiam a existência de uma realidade única, por isso ficaram conhecidos também como monistas, em oposição ao mobilismo, principalmente de Heráclito, que acreditava na existência da pluralidade do real. Monistas é basicamente pessoas que atribuem unidade ou singularidade a algum conceito. E o mobilismo é uma concepção segundo a qual a realidade natural se caracteriza pelo movimento, ou seja, todas as coisas estão em constante fluxo, mudança e transformação. A realidade, para esses pensadores, era única, imóvel, eterna, imutável, sem princípio ou fim, contínua e indivisível. Parmênides de Eleia. Parmênides nasceu em 510 a.C. na cidade grega de Eleia, atual Itália, situada na região da Magna Grécia. Seu interesse pela filosofia o levou a se aproximar das ideias do filósofo Pitágoras e da escola itálica, porém não se aprofundou nas questões difundidas por ele. Parmênides faleceu por volta de 470 a.C. O filósofo foi o fundador da escola eleata. Suas teorias sucederam às ideias de Xenófanes e visavam apresentar o imobilismo e a unidade como essência do surgimento do universo. Fez parte dos primeiros sábios gregos a estudar a natureza cosmológica, procurando um elemento constitutivo de todas as coisas sem recorrer aos mitos, portanto, é a passagem do mito para a razão. Infelizmente, hoje existem apenas fragmentos do poema de Parmênides, intitulado Sobre a Natureza. Esse poema condensa toda a sua teoria cosmológica e esclarece o que ele entende por verdade. Parmênides e Heráclito. Heráclito era o filósofo considerado o pai da dialética. Segundo ele, o mundo está em constante transformação num estágio que ele chamou de devir. E Parmênides refuta as ideias de Heráclito dizendo que nada muda, tudo é uno, ou seja, a mudança é uma ilusão dos sentidos. Ele usou da contradição da lógica para chegar à sua conclusão. Algumas frases de Parmênides. O pensamento e o ser são a mesma coisa. A linguagem é a etiqueta das coisas ilusórias. O ser é e o ser não é. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a vida de Zenão. Zenão, ele nasceu por volta de 490 a.C. Ele foi um grande filósofo pré-socrático da escola eleata, que nasceu em Eleia. Ele também foi um dos grandes discípulos de Parmênides. Ele defendeu de modo apaixonado a filosofia de seu mestre. Seu principal método consistia na elaboração de paradoxos, e em esses paradoxos, o filósofo eleata lançava uma ideia de senso comum, que aparentemente atestava a existência de movimento. Zenão, apesar de ser 40 anos mais jovem do que seu mestre, ele se dedicou à teoria do tal. E, ao contrário da maioria dos pré-socráticos, existem mais de uma autoria do filósofo. E ele teve várias funções. Além de ter sido filósofo, ele também foi professor e se envolveu na vida política da sua cidade. Ele participou ativamente da vida política e pública de sua cidade. Ele legislou e ocupou cargos de destaque. E foi exatamente por este motivo que ele foi preso, torturado e depois morto. Isso tudo ocorreu mais ou menos entre 430 a.C. Uma das suas frases mais conhecidas
o que se move sempre está no mesmo lugar. Agora eu vou explicar um pouco sobre Xenófanes, que foi um dos filósofos da escola eleata e um dos primeiros pensadores gregos a defender o monoteísmo. Xenófanes nasceu na cidade jônica de Colofon e a maior parte de sua vida foi vivendo uma vida nômade. O que seria isso? Ele não obtinha moradia fixa, ele vagava sempre por cidades. Mas, vivendo mais de 90 anos, ele conseguiu se estabelecer durante um certo tempo na cidade de Eleia, que foi onde ele formou, juntamente com Parmênides e Zenão, a escola eleata. A sua cosmologia. Para quem não sabe, a cosmologia é o estudo da estrutura e a evolução do universo em seu todo, preocupando-se tanto com a origem quanto com a evolução dele. A cosmologia dos pré-socráticos tentava ir além, apresentando teorias mais plausíveis e racionalmente elaboradas. Para Xenófanes, a origem estaria na unidade que compõe todo o universo. A sua teoria era contra o antropomorfismo, que era uma crença da religião grega, no qual eles acreditavam que os deuses possuíam uma forma humana. E Xenófanes era contra isso. Outro ponto que Xenófanes também criticava muito era o politeísmo, pois ele acreditava que não poderia existir essa multiplicidade de deuses e que o componente do universo seria um só, seria uno, somente um Deus. Diferente dos outros pré-socráticos, e concordando com os demais eleatas, Xenófanes não apresentou um elemento sólido com o princípio de tudo. Porém, ele concebeu que a origem era justamente a permanência e a unidade contida em um Deus uno e imutável. Ou seja, esse Deus só poderia ser um, e se ele fosse concebido essencialmente imutável, esse ser não poderia ser da unidade restauradora e criadora de tudo. Além disso, Xenófanes era defensor da inteligência e da razão, pois para ele a força física não deve estar acima da inteligência. Essa coisa defensora que Xenófanes tinha, a gente sabe através dessa frase que ele tem, que é, abre aspas, não é justo usar a força contra a sabedoria, fecha aspas, que foi justamente o que eu expliquei. Outra frase que é bem famosa de Xenófanes é que, abre aspas, o que de belo e honesto os deuses não concedem aos homens, senão o poder de muito trabalho e persistência, fecha aspas. E Xenófanes, assim se encerra a parte de Xenófanes. Ele foi um dos principais filósofos da escola eleata, tanto que ele foi um dos fundadores, né? E ele também foi um pensador muito importante na Grécia por defender o monoteísmo, já que a maioria dos gregos acreditava no politeísmo, ou seja, na crença de vários deuses. E é isso. Melício de Samos. Agora eu vou falar um pouco quem foi. Foi um militar, político, filósofo e poeta grego. Ele nasceu na ilha de Samos, no mar Egeu, em 440 a.C. Melício foi um filósofo da escola eleática, sendo provavelmente um dos discípulos de Parmênides. O filósofo é o mesmo Melício que Plutarco menciona como comandante da frota de Samos, que derrotou os atenienses em 442 a.C. Um estadista e comandante naval de Samos, que também contribuiu com a filosofia e produziu influência no atomismo de Leucípio e Demócrito, tornando-se um dos continuadores da escola eleática, os quais tendem a conciliações. Inicialmente, o militar desempenhou um papel de relevância na política grega, como comandante da esquadra naval, que derrotou os atenienses de Persílis 441 a.C. Praticamente, essa é a única ação que se sabe da vida de Melício de Samos. E como filósofo, que tenha atingido o apogeu de sua existência pelos anos posteriores a esta batalha, 444-441 a.C.
Sobre o Melício de Samos, temos alguns fragmentos de seu livro, sobre a natureza ou sobre o ser. Ele, como Zenon, aprofundou e defendeu as teorias de Parmênides. Melício escreve de forma clara e deduzivamente rigorosa em seus argumentos. Ele sintetizou e escreveu basicamente sobre as doutrinas e preocupações dos eleatas, mas também modificou em alguns pontos as teorias destes. Essas correções acabaram tendo um peso notável na história da reflexão sobre o ser. Para Melício, o ser deveria ser finito. Parmênides dizia que o ser era finito. Melício defende o ser infinito porque ele não pode ter limites, nem no tempo nem no espaço. Se o ser fosse finito, ele teria que fazer limite com o vazio. O vazio é um não ser e é impossível que o ser seja limitado pelo não ser. O ser, além de ser infinito, é uno, porque se fossem fazer limite, significa limitar, e o ser não pode ser limitado por outra coisa, mesmo outro ser. O ser não pode ter sido gerado, pois se tivesse sido gerado, ou se pudesse ter fim, o ser seria finito no tempo, o ser seria limitado pelo tempo. O ser não pode ter vindo do nada, nem pode acabar do nada. Não pode ter início nem fim. Ele vai além do tempo. Nele, o presente, o passado e o futuro coincidem. O ser sempre foi e será. Esse foi um pequeno trecho sobre o livro de Melício de Samos. O nome do livro é Sobre a Natureza ou Sobre o Ser. Esse é um dos livros de Melício de Samos. É um livro, como que eu posso dizer, que te traz muitas experiências e muito aprendizado. Essa foi minha apresentação sobre Melício de Samos. A escola eleata, como foi dito anteriormente, tem como base os pensamentos de Parmênides, Zenon e Melício, onde a realidade para tais é um único item, denominado de uno. As questões filosóficas se concentram na comparação entre o valor dos sentidos e do conhecimento racional. O resultado de suas reflexões é que o único conhecimento válido é aquele fornecido pela razão.